Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Gostaria muito de agradecer pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí o convite para a gente falar um pouquinho de marketing jurídico, né? Explicar um pouquinho aí para o advogado, principalmente o novo que está começando na carreira, falar alguns detalhes aí, ajudar um pouquinho, enfim. Ah, que bom. Então, eu vou começar te perguntando como você iniciou a sua carreira e como você chegou em seus livros Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda e o Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Na verdade, você sabe que os dois livros, eles são resultado da própria consultoria. Então, a minha formação é marketing e eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Eu aprendi a fazer marketing jurídico na prática, dentro do escritório. Eu cresci o escritório de 9 para 60 pessoas em 2 anos e meio. Então, eu acabei desenvolvendo uma metodologia própria que, quando eu saí do escritório e montei a Enrise Consultoria, eu apliquei essa metodologia, né? Eu gerei essa metodologia. E ao longo dos anos você vai vendo os resultados e eu quis trazer para os livros a metodologia, o conceito que a gente criou aqui e o tipo de resultado que a gente traz, né? Então, na verdade, os livros são a metodologia, a consultoria colocada no livro ali, para que a pessoa tenha o passo a passo ali de como implementar o marketing jurídico, sempre baseado aí no código de ética. Certo. E uma postura tradicional do jovem advogado pode sobreviver com a concorrência atual? Olha, a gente tem que entender que o mundo está evoluindo, né? A gente não pode ficar num romantismo da profissão e não dar espaço para o marketing, né? Eu sempre estou defendendo o marketing, lógico, Sim. né? Mas a gente não pode ficar com aquele romantismo de outros tempos. Por quê? Porque antigamente era fácil, você abria um escritório, você, né, colocava uma plaquinha ali na porta e o cliente vinha, era fácil você ter, né, a sua renda mensal, a sua estrutura e tal. Isso eu estou falando em 1930, né? Sim. E tem gente que ainda tem essa postura mais romântica, né, da advocacia, nada contra, mas é que a efetividade dos resultados, da rotina de marketing, da rotina do escritório que tem uma renda, né, um lucro real, ela precisa ser modernizada. Então hoje a gente já está falando aí até de robô na advocacia, né? Se a gente não der o espaço para o marketing, não der espaço não para o marketing, mas para a profissionalização né, da advocacia, você fica para trás. Essa é a realidade. Então não tem problema nenhum lembrar da advocacia como romântica, como, né, nos anos 30, 40, mas modernizar a sua atuação, a sua gestão na advocacia, senão você acaba ficando realmente para trás. Perfeito. Mais uma pergunta. O Código de Ética da OAB traz algum obstáculo ao marketing jurídico? Não, na verdade não. Eu até escrevi um artigo, na verdade, que um tempinho atrás o novo Código de Ética estava sendo, né, cozinhado aí, né? Estava ali no forno e estava quase saindo. E as pessoas estavam pedindo mais ferramentas, mais possibilidades de marketing. E eu escrevi um artigo falando o seguinte: para que você quer? Hoje a gente tem 50 possibilidades dentro do marketing jurídico, né? Para que você quer 100 possibilidades se nenhuma das 50 você fez? Não é Sim, verdade? é Então, verdade. para que pedir mais abertura em termos de marketing se as que tem você não fez, né? Dentro dessas 50 possibilidades, você tem muita coisa para fazer. Você consegue profissionalizar o escritório, dentro do código de ética, você consegue profissionalizar o escritório, você consegue ter rentabilidade nos seus contratos, você consegue fazer muita coisa baseado no código de ética. É isso que a gente ensina para o advogado moderno. Mas tem gente que ele só fica lutando, né, para que precisa ser que nem os Estados Unidos, que tudo vale e tal. E ele não vê que tem muita coisa que dá para fazer aqui. Então, respondendo a sua pergunta, marketing jurídico não é impossibilitado pelo código de ética. Você tem ações de venda que são impossibilitadas, mas marketing ético é feito muito facilmente. Perfeito. Você acha que o marketing jurídico é importante para os advogados em início de carreira? Extremamente importante, né? É esse cara que ele precisa se promover. É esse cara que acabou de sair da faculdade que ele precisa criar uma imagem definitiva, né? Esse cara, lógico, ele tem muito que aprender na parte do direito, né? Ninguém sai da faculdade sabendo fazer as coisas.
Mas nesse tempo que ele está aprendendo, ele precisa investir no marketing para criar uma imagem, criar uma estrutura definitiva, sua marca, o seu nome no mercado. Então é esse cara que precisa aprender como se estruturar, como vender o escritório, como vender seus serviços. E muitas vezes ele não, ele espera um tempo, às vezes 5, 6 anos, para depois pensar no. E ele fica lá batalhando 5, 6 anos sem ter renda, sem ter. Então, poderia antecipar. Poderia antecipar. E acontece cada vez mais aqui, a pessoa, às vezes, ainda na faculdade, já pensar no escritório próprio. Né? Então ela vem, cria um planejamento, a gente começa a atuar junto com eles desde o começo, desde a criação do nome, da criação de logotipo, a gente consegue auxiliar para ele que ele comece da maneira adequada. Nossa, muito bom saber. Com relação à especialização, você acha que é um caminho necessário para os advogados em começo de carreira? Pode ser, tá? Eu gosto muito, as pessoas confundem muito também. Vários escritórios, às vezes você entra no site do advogado novo, ele fala assim, somos especializados em X, Y, Z. Então não é especialidade. Né? Vocês, por exemplo, eu sou especializado em marketing jurídico. Não envolve marketing de outros setores, de outros nichos. É marketing jurídico. Isso é ser especializado, entendeu? Então, quando você fala de especialização, primeiro precisa entender o conceito. Eu sou especializado em uma área, né? Não em diversas. Sim, isso que eu gostaria de saber, se você acha interessante ser especializado em apenas uma única área ou se o advogado poderia atuar em várias áreas. Se a gente pensar pelo lado do mercado, que essa é sempre a visão que a gente precisa ter, se eu tiver um problema X, eu quero que o cara que resolve só os problemas X me atenda, entendeu? Se esse cara se transformar num perito naquele setor, ele pode até, às vezes as pessoas falam, não, mas eu estou deixando de atender outras coisas, né? A ideia é essa, a ideia é que todo mundo que precise daquele serviço específico vai falar com você. Você tem que se transformar, a gente brinca, né? O bam daquele nicho, daquele setor. Lembrando que existe até hoje, para você ver como o mercado está evoluindo, a hiperespecialização. É o cara que faz... tem o cara que é o generalista, faz tributário, trabalhista, societário. Esse cara especializado faz, por exemplo, tributário. Né? O hiper especializado ele faz tributário para empresas do setor X. Sim, ele delimita mais. Delimita mais ainda, porque ele vai criar uma imagem dele. É aquele cara, o médico que trabalha com a perna direita só. Né? Mas quando você tem problema na perna direita, você quer escutar aquele cara, você vai buscar nele. Né? Então é importante ter essa especialização, mas que seja especialização mesmo. Com as novas mídias sociais, há uma liberdade maior para a divulgação dos serviços prestados pelo advogado? Sim. Hoje com as redes sociais, o advogado tem mais uma possibilidade de mostrar seu serviço, mostrar sua marca. O que não existia há um tempo atrás. Né? Hoje, essa proliferação aí de redes sociais faz com que o advogado possa ter essa imagem mais divulgada, acesso a pessoas do Brasil todo. Né? Então, a ideia de usar a rede social é extremamente importante. Eu considero ela uma dos 6 itens mais relevantes dentro de uma estruturação de advocacia, só que precisa ser usado da maneira correta. Né? Eu vejo muito escritório usando de uma maneira completamente não profissional. Né? Então, toma cuidado. Use, mas use da maneira correta. Quais os limites de divulgação nessas mídias sociais? A gente tem que partir do seguinte princípio, tá? A gente pode sempre, em qualquer esfera, em qualquer ferramenta, levar informação ao mercado. Isso é possível, não tem problema nenhum com o código de ética. Então, eu me mostrar relevante, eu me mostrar conhecedor de algum setor, ou nicho, ou área do direito, não tem problema nenhum, tá? Independente se é rede social, se é outra esfera. O que não pode é sair vendendo. Então, veja, a diferença entre você ter uma rede social sadia, vamos dizer assim, e não. Uma sadia é quando você leva informação. Você coloca o artigo dos sócios, você coloca uma entrevista que o sócio está dando, um comentário sobre uma atualidade. Isso é levar informação ao mercado. Tá? Que é diferente então da captação de clientela. Exato, porque tem vários que entram ali no perfil e o cara está vendendo. O cara fale conosco, você tem direito a fazer isso, você tem direito a fazer aquilo.
Isso, além de ficar ruim, né, para a imagem do próprio escritório, não pode. Isso não pode. Então aí o escritório pode tomar alguma medida cabível aí da OAB. Tá? Então isso não pode. Agora, você levar esse tipo de informação, olha, minha opinião sobre esse fato é isso. O artigo que eu escrevi representando esse setor, né? Isso não tem problema nenhum. Construir valor para as pessoas. Exato. Você criar essa identidade, essa marca. As pessoas possam ler as suas coisas ou o que o escritório está levando no mercado e falar assim, poxa, esse cara entende desse setor. Entendeu? A ideia é essa. E o uso massivo das mídias sociais pode interferir ou apresentar problemas junto ao código de ética? Você sabe que você postar muitas vezes, porque dentro das situações que a gente comentou, né? Postar errado e postar correto. Se você postar correto, mas intenso, o mercado também não consegue absorver. Tá? Então você tem que ter uma periodicidade, lógico. Eu acho que uma postagem por dia, uma postagem a cada 2 dias é um timing adequado, tá? Desde que você esteja levando coisas interessantes. Agora, uma coisa que é importante é você não confundir a vida pessoal com a vida empresarial. Tem muitas pessoas que confundem. Muita. Então, às vezes, você entra no perfil do escritório, né? E tem lá uma postagem séria da advocacia e, sei lá, o hambúrguer que o advogado está comendo no dia, né? Aí, daqui a pouco, o cachorrinho dele, daqui a pouco, uma decisão super séria. Então, essa mescla de informação não é saudável para o escritório. Não funciona. Não funciona. A gente tem... denegrir a imagem. Exato. A gente tem que mostrar aquele perfil, né, de rede social como perfil profissional. O seu perfil pessoal é outra coisa. Aí você faz o que você quiser. Mas o perfil profissional tem que ser profissional, tá? Então, respondendo a sua pergunta, postar, né, ter um trabalho massivo aí de postagens não é adequado. Você precisa pausar, você precisa dar tempo para o mercado absorver as informações que você está colocando, tá? E fazer essa separação de profissional e pessoal. Entendi. Além das mídias sociais, quais outras oportunidades de marketing para os advogados em começo de carreira? Tem bastante, né? A gente falou das redes sociais, a gente falou dos artigos, então não custa nada, né? A principal reclamação dos advogados que estão começando agora é dinheiro, Sim, né? Isso você pode postar. Exato. Se você escrever artigo, você não está gastando nada. Se você começar a se promover em termos de palestras, por exemplo, você não gasta nada. Né? Você abrir contato ou com associações, ou com sindicatos, ou com a própria OAB, né? Você não gasta nada para ter isso. Você fazer parcerias, não gasta nada. O que falta, na verdade, é a motivação. É você sair da sua cadeira, sair de trás do computador e fazer as coisas acontecerem. Eu comentei no começo da entrevista que a gente tem 50 possibilidades de marketing hoje. Né? E essas 50 possibilidades estão acessíveis a qualquer um. No meu site tem todas essas possibilidades para a pessoa ler. Então veja qual que não tem custo, qual que você pode implementar de imediato. Pode iniciar, né? Eu vejo muito problema as pessoas saberem o que precisa ser feito, mas não fazerem, né? O que acontece? Outro dia eu estava dando uma palestra, inclusive, e estava falando de artigos, né? Precisa ter uma rotina de artigos, as pessoas precisam mostrar a cara, mostrar a sua opinião no mercado. E a menina falou o seguinte, mas eu não tenho tempo de escrever artigo, né? Aí eu falei para ela, mas eu também não tenho tempo de fazer nada e eu tô aqui dando a palestra para vocês e eu já escrevi 2 livros sem tempo para fazer, porque eu arranjei tempo. Então você tem algumas escolhas, ou você vai assistir o jogo, ou você escreve um artigo. Você vai assistir a novela, né? Se você não faz, você não pode reclamar do resultado. Exato. Então a gente arranja tempo, essa é a realidade. Só que as pessoas às vezes não querem arranjar tempo, né? Querem mais o prazer do que... Comum. Exato. Então é preciso investir também um pouquinho. Certo. A próxima pergunta, inclusive, tem a ver com o que nós estávamos falando. Você vê a necessidade do advogado ter uma postura proativa na divulgação dos seus serviços? Completamente. Eu sempre brinco, o escritório é dele, a carreira é dele. Não é minha, do consultor, não é da pessoa de marketing dentro do escritório, é dele. Se ele não se esforçar, não vai acontecer, né? E eu brinco até com as coisas que eu não consigo fazer. Né? Eu só falo para eles o seguinte, gente, se você não é proativo, só não reclame do destino do seu escritório. Você não vai ter tanto sucesso que nem o proativo.
E aí eu dou o exemplo reverso. Por quê? Eu sempre estou querendo ali fazer academia, fazer regime para tirar a barriga, mas eu nunca faço. Então eu sempre brinco. Então eu não posso reclamar que eu estou fora de forma, né? Por quê? Porque eu não fiz a proatividade, o esforço que era necessário para chegar no objetivo que eu teoricamente queria. Então eu não posso reclamar. É a mesma coisa de advocacia. Se o cara não é proativo, não prefere assistir a novela, escrever artigo, assistir o jogo, ele não vai conseguir ter. Só que o problema o mercado está completamente saturado. Tem muita gente batalhando mesmo o cliente. Ele ficando para trás, vai chegar uma hora que ele não vai ter fôlego para correr atrás, porque o mercado já captou todos os clientes que ele poderia estar trabalhando. É importante começar logo. Então, proatividade é marco zero na atividade do advogado. Quais os desafios que o advogado proativo pode enfrentar? Ou seja, essa resistência ao tradicionalismo que os demais colegas mais tradicionais, como que é? Você sabe que eu vejo, quando você está com um mais tradicional, cara que não faz muita coisa, e o que é proativo, primeiro que você tem um resultado muito visível, financeiramente falando, de resultados de escritório. Dois caras que começaram hoje, um é proativo e outro não é, você vê o escritório de um crescendo às vistas, né? E o outro não, o outro fica estagnado. Então, o que eu falo para esse advogado é, o tradicional, né? Eu falo assim, se você se espelhar no seu amigo, você vai conseguir ver que não é só teoria. Marketing não é só teoria, é operação, né? Então você vê a diferença nesses dois, o cara que é proativo e o cara que não é. Então acho que é importante esse cara. Ele vai se deparar com muita coisa, né? Respondendo a sua pergunta, ele vai se deparar com muita coisa. Com inveja, ele vai se deparar com aquela pessoa que está até desejando mal para ele, porque ele está vendo que está captando clientes, que está tendo uma gestão correta do escritório. Então ele vai se deparar com muita coisa, tentando impedir ele. Mas tenha certeza, os escritórios que começaram pequenos, hoje estão médios, grandes, os caras passaram por toda essa dificuldade e continuaram. São pessoas proativas. E são pessoas proativas. Não tem, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né, das pessoas que não têm mais nem tempo, né, que elas evoluíram ali, foram galgando, né, foram subindo, e hoje tempo escasso, né, de implementar as coisas. Por quê? Porque criaram suas próprias rotinas. Com relação ao aspecto organizacional do escritório, que conselhos você daria ao jovem advogado? Olha, eu acho que é importante a gente entender, lógico, começo de carreira é complicado, a gente não tem dinheiro para nada, mas entender que quanto mais tarefas ele assumir, menos profissional o escritório vai ser. E eu explico. Começo de carreira, a pessoa está fazendo financeiro, está fazendo administrativo, está fazendo jurídico, está fazendo captação, está fazendo tudo, né? Não tem problema, começo é assim mesmo, você faz de tudo um pouco. Mas à medida que começar a entrar um pouquinho de valores para o escritório, é importante começar a profissionalizar. Então, à medida que você conseguir colocar uma pessoa para fazer o seu financeiro, uma pessoa para tocar as coisas internas, isso pode não ser de imediato, mas que ele tenha na cabeça que ele tem que profissionalizar. Dividir as funções. Exato. Então, porque eu vejo os escritórios com até 10 anos de corrida aí, de caminho, que ainda o cara faz o financeiro. Né? Eu me pergunto, será que em 10 anos dessa gestão do escritório não entrou nenhum financeiro ao ponto de você conseguir contratar uma pessoa, nem que seja um assistente ali para te dar um respaldo, né? Você está gastando o seu tempo fazendo coisas financeiras. Então você está deixando de estar na frente do mercado para vender seu escritório. De se especializar mais nessa área. Exato, de estudar também, né? Então, profissionalizar, a palavra é essa. Não existe hoje, se você falar daqui a 10 anos, não vai ter mais escritório que não é profissionalizado, né? Porque eles vão ter sido engolidos. Se você está falando, a gente falou né, os escritórios até estão o robô advogado, estão falando de coisas lá na frente. Se você é um escritório que não está profissionalizado, está trabalhando com as pastinhas ainda, não tem nenhum programa de acompanhamento jurídico, você está atrasado, né? Seria a mesma coisa que hoje um advogado trabalhar com a máquina de escrever. O cara está para trás, né? Ele pode até achar que ele está, não, eu estou no meu ritmo, mas não. Ele foi engolido pelo mercado, né? Então, profissionalização é a palavra.
E você vê as parcerias como uma opção de aumentar a clientela do escritório? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vou te dar até um exemplo que aconteceu comigo, quando eu trabalhava no escritório de advocacia. Nós fizemos várias parcerias, tem parceria que é mais interessante, mais ativa, menos ativa. Então tinha alguns parceiros que tinham alguma rentabilidade e tal, mas um em específico foi assim, trouxe um caminhão de dinheiro para o escritório. Por quê? Ele não atuava na nossa área, que era tributário, e ele estava em Piracicaba, nós estamos aqui em São Paulo. Toda quinta-feira ele marcava o dia inteiro de reuniões para a gente. Então ele mesmo ligava para os clientes dele, falando que era interessante conversar com o advogado de São Paulo, que fazia a área tributária, e ele marcava uma reunião às 9, outras 10, outras 11, e a gente passava o dia lá, em Piracicaba. Invariavelmente, das 7, 8 reuniões que a gente fez na quinta-feira, invariavelmente na semana seguinte a gente já tinha um cliente ganho. Porque 6 deram errado, mas uma deu certo. Agora, se você chegar para o advogado e falar assim, você gostaria de ter um cliente novo por semana? Com certeza. Com certeza, né? O que falta para fazer esse exemplo que eu te dei? É ligar. Passar a mão Você tem que mapear os seus parceiros, ligar, sentar, marcar uma reunião, e aí entra no que a gente está falando, da proatividade. Então eu estou falando exatamente o que você precisa fazer. Mapear os seus parceiros, que são complementares, que não fazem as áreas que você faz. Mapear, ligar, marcar uma reunião, chegar lá, expor a sua parceria, o seu formato, se é troca de cliente, se é valor, e operacionalizar isso. Eu estou colocando todo o passo. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui vai entender o que é e não vai fazer. Sim, e é algo relativamente fácil, não tem custo. Não tem custo nenhum. É o que eu falo. É o cara que prefere assistir o jogo do que crescer a sua advocacia. Aí é a opção de cada um, entendeu? Que relação você faz entre empresário e o advogado de sucesso? O advogado de sucesso e o empresário de sucesso, é isso? Os dois são proativos. Os dois estão constantemente na frente do mercado. Eles entendem que eles têm que dar o sangue pelo escritório, né? Trabalhar em prol do escritório e não ser um funcionário do próprio escritório. Eu vejo muito sócio, dono do negócio, como funcionário do próprio escritório. Porque ele não veste a camisa, ele é o cara que, hoje eu não vou trabalhar, né? 6 horas, não estou indo para casa. Veja, eu não estou defendendo as pessoas trabalharem demais. Eu estou defendendo as pessoas vestirem a camisa. Se tem que fazer, tem que fazer. Hoje eu vou ter que ficar aqui até mais tarde, vou escrever um artigo, vou fazer isso, vou ligar para alguns parceiros. Tem que fazer? Tem que fazer, entendeu? Então, o empresário de sucesso e o advogado de sucesso têm isso em comum. Eles são donos do seu destino, do seu caminho ali. Isso é muito claro para mim, entendeu? E que conselhos você daria aos advogados em início de carreira? Início de carreira? Partindo do princípio que, dentro daquilo que a gente falou, né, da pessoa começar a entrar um pouquinho de valor, a primeira coisa que o escritório precisa fazer, criar sua imagem. Criar sua imagem perante o mercado, aquilo de especialização que a gente falou, estudar muito, tá? Isso é essencial. As pessoas podem até comprar uma imagem sua, mas na hora que eles veem que tecnicamente você está fora, esquece, você perdeu toda a imagem, tá? Então estudar, a gente parte do princípio que o advogado já estudou, já sabe bastante daquele determinado ponto. Agora em termos de marketing, que é a minha área, tá? Criar essa imagem definitiva. Então eu acho que tem 5 materiais, mais as redes sociais que a gente comentou, que o escritório não pode deixar de ter, que é o logotipo, o site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esses 5, em termos de materiais institucionais do escritório, são essenciais, tá? Então, se o advogado entrou algum valor para ele, ou se ele já puder investir já de cara, vá nesses 5 materiais. Tem escritório com anos que não tem. Não tem. E aí o que acontece? Eles falam assim, vou prospectar o mercado. Eu, mercado, tenho 20 opções de advogados, tá? Aí você me cutucou. Aí eu me interessei por você, tá? Aí eu entrei, deixa eu dar uma olhadinha no site dos caras. Não tem site. Se eu tenho 20 opções
para buscar, por que eu vou escolher o único que não está estruturado? Que não tem site, não tem folder, não tem nada, parece fundo de quintal. Sim, Né? não passa uma credibilidade. Não passa credibilidade nenhuma. Eu vou nos outros 19. Você já perdeu a prospecção em função da sua falta de marca definida no mercado. Certo. Então, a primeira Primeiro, medida é criar essa imagem definitiva. e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, entrar em contato com você para agendar uma futura consultoria, como que poderia... Pode entrar no meu site, né, em riseconsultoria.com.br, ou ligar, eu estou aqui em São Paulo, 11, né, 3477-3443, meu e-mail também, quem quiser me mandar e-mail direto, é alexandre.mota, com 2 T's, @inriseconsultoria.com.br, e eu estou disponibilizado. Quem entrar em contato, a gente bate um papo sobre marketing, que eu puder ajudar. Maravilha. Eu agradeço muito mesmo. Eu que Pela agradeço. sua disponibilidade. Que isso, eu que agradeço o convite para a gente falar um pouquinho de marketing, ajudar o advogado, né? Vamos levantar essas carreiras aí. Obrigado.